O capítulo é o Viagem Interior. Quando a gente fala viagem interior, a gente lembra a frase falada, repetida de Carl Gustav Jung: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. Então, a gente olha tanto para fora, né, que a gente pode ir para olhar para dentro, precisa fazer tanto esforço, que a gente pensa assim, né? Como é que eu ando pela rua, né? Dormindo, sonhando, porque vivo com a minha mente ocupada pelas preocupações que são fantasias, nada mais do que fantasias, inconsciente do momento presente, porque se eu me ocupo do futuro, quer dizer, me preocupo, não tenho como estar presente no presente, bombardeado pelas memórias recentes ou remotas. Quer dizer, a gente vive meio sonâmbulo, né? A gente vive meio num estado de transe. Então, pelo menos aqui, pelo menos quando a gente estuda Joana, pelo menos quando a gente faz o nosso trabalho de autoconhecimento, a gente tem alguns momentos de lucidez que certamente vão dar qualidade melhor a nossa vida, o nosso funcionamento. Então, uma viagem interior é uma viagem para a lucidez, é um esforço para acordar. E tem que fazer esforço para acordar, né? Aqui tem um pessoal que dorme, né? Mas a gente vê que a criatura está fazendo força para ficar acordado. É uma coisa que é muito simbólica em relação ao nosso funcionamento na vida comum. Então, a gente estudou busca da unidade. É o primeiro subitem desse capítulo. Estamos estudando realidade e ilusão. Então, quem tem essa edição aqui, dá uma olhadinha aí, página 70. Tá certo, né? A ação do bem em favor de si mesmo. Gessilda, pode ler para a gente a ação do bem. A ação do bem em favor de si mesmo, do grupo social e da comunidade, tendo em vista todos os seres sencientes, constitui um princípio ético imbatível, porque fruto do amor, do respeito à lei natural vigente em toda parte. Ok. A gente vai identificando pelas palavras, pela terminologia, as fontes aonde Joana se abastece. Então, uma delas é Jung, né? Quando ela fala de self, de si mesmo, de ânima, ânimos, complexo materno, que ela sai jogando essas coisas aí, né? Não quer saber se a criatura é leiga, se não é. E o Divaldo já disse que ela não quer saber, não, a gente que corra atrás. Mas aonde a gente escuta muito essa expressão, seres sencientes, é no budismo tibetano, né? Eu não sou profunda conhecedora do budismo, nem do tibetano, nem de nenhum outro. Mas aonde eu mais ouvi essa expressão foram, né, nas leituras, nos filmes, nos livros que falam do budismo. Eu estive num templo budista lindíssimo que tem no Rio Grande do Sul, vocês conhecem? É um lugar pertinho de Gramado, chamado Três Coroas. Na próxima vez que vocês forem a Gramado, Canela, não fica só comendo chocolate, não. Procura saber onde é o templo budista, porque vale muito a pena. E eles têm vários
corredorzinhos assim, com plaquinhas, escrito cuidado com as formigas. Para não pisar nas formigas, não é para a formiga te morder, não. É para você não matar a formiga. Cuidado para não pisar nas formigas. Então, o budismo tem essa busca, né, de um respeito absoluto por todos os seres sencientes. Todos os seres que têm sensibilidade e graus variados de consciência. Então a gente vai dizer assim, mas formiga tem consciência? Aí é uma brincadeira de criança, né? Mas que é sempre legal a gente ver para crer, que a gente gosta de ver para crer. Você tem lá uma formiguinha andando e aproxima o dedo. Ela vai registrar a presença e vai arrumar um jeito de sair de perto. Você coloca um obstáculo, ela vai tentar contornar. Ela encontra um alimento que é muito grande, ela volta para chamar os outros. Mas são ferormônios. São ferormônios, mas esses ferormônios não estão num tubo de ensaio. Eles estão dando àquele ser um grau de consciência, diferenciado do meu, evidentemente, mas é um grau de consciência. Então, que permite que ela experimente sofrimento. Porque se não houvesse sofrimento para as ameaças que eu coloco no caminho dela, ela ficava ali, quer me esmagar? Pode esmagar. Não estou nem aí, né? Tem o companheiro Ronaldo aqui, me confessou que gosta de ver mundo animal. A gente vê mundo animal, você vê, né, a luta para perseverar na vida, para atenuar o sofrimento. Então, para o budismo, existe essa proposta de um total respeito a todas as formas sencientes. Então, o que ela está dizendo ela está falando de uma lei natural. Então, vamos lá. O que é uma lei natural? O que é uma lei natural? Lei de Deus, tá? Mais algum detalhe importantíssimo? Lei da natureza, mais algum detalhe importantíssimo? Imutável. Imutável, quer dizer, é uma lei que não é sujeita a recurso, nem a constituinte, nem a revisão. Ela é imutável porque é perfeita. Ela não é sujeita às diferenças socioculturais. Ela é a mesma para todos os povos, para todos os tempos, para todos os lugares e para toda a natureza. Então, se a minha atitude é carinhosa, aquele que vai receber o carinho vai experimentar algo de prazeroso, algo de agradável, algo de amistoso, seja na África, no Japão, na Groenlândia, fosse em 1900, fosse em 1400. Então, a lei natural é uma lei da natureza, é uma lei de Deus, e ela é imutável. Então, a lei é de amor. O que quer dizer isso?
a gente tem que amar, gente. A gente tem que amar. Aonde a gente não estiver amando, a gente não está no fluxo da lei. E quando eu não estou no fluxo da lei, o que acontece? Estou na contramão, é verdade. O que acontece quando eu estou na contramão? Sofre, bate com o carro, é multado, né? Então, a lei divino-natural, ela é de amor. Agora, amar é diferente de gostar. Porque não dá para eu gostar de tudo. Dá para eu gostar de tudo? A gente faz uma confusão, né? Faz uma confusão. Então, assim, eu não preciso gostar de funk. Mas eu preciso amar um funkeiro. É. Ah, mas eu vou amar. Vai. Ele não é só um funkeiro. Né? Jesus falou assim, você tem que amar o inimigo, quer dizer, você tem que amar todo mundo, porque quando chega a amar o inimigo, já amou todo mundo. E a gente fica pensando que inimigo é aquela pessoa que nos persegue, nos põe causa na justiça, nos faz ameaça de morte. Não, o inimigo é só o diferente. É só o diferente. Então, como eu não gosto de funk, eu não amo o funkeiro porque ele é diferente de mim. Não amo o corrupto. Tem que amar o corrupto. Eles todos, é de seu, está gravando, né? Desculpe. Tem que amar. Não precisa gostar da corrupção. Tem que amar tudo. Pois é, mas aí, né, eu tenho que amar. Quando eu amo, eu não quer dizer que então vamos deixar fazer à vontade, vamos deixar largado aí. Não, que a lei seja aplicada, mas sem sentimento de vingança. Na hora em que eu coloco o meu sentimento de vingança na aplicação da lei, saí da lei de amor, estou na contramão, vou bater de frente com uma jamanta, vou ser multado. Então, a lei é de amor. Então, é preciso que a gente veja onde que a gente está criando obstáculo ao fluxo do amor. Porque o amor flui na natureza, ele flui. Quando nós temos livre-arbítrio, nós podemos escolher entre permitir que esse fluxo flua, ou então dizer não. Esse eu não quero amar, isso eu não quero amar, aliás, isso eu odeio. O meu livre-arbítrio pode, me permite fazer isso. Você pode, muita coisa, você pode dizer assim, olha, o máximo que eu consigo é não odiar. Esse é o máximo que você consegue? Legal, mas continua tentando, porque ainda não está no fluxo da lei. O fluxo da lei é amar. É o amor que traz a compreensão. É o amor que traz o perdão. É o amor que traz a vida. Então, nós temos livre-arbítrio, nós podemos até um certo ponto escolher não amar, ser contrário à lei, porque a lei é de amor. Então, eu posso escolher não amar. Até um certo ponto. Mas, como eu estou contrário à lei, isso vai me causar mal-estar, desconforto.
Eu vou repetir a pergunta. Ela está dizendo que por mais que ela tente, ela não está conseguindo. No geral, se você olhar a distância que nos separa do maior modelo de perfeição que nós tivemos entre nós, que é Jesus, você vai ver que tem que continuar tentando, né? Não dá para parar aí aonde a gente está parado, tem que continuar tentando. O que a gente pode fazer é mudar a abordagem, mudar o caminho, mudar o olhar, dar distância, mudar a visão. Agora, não está muito cedo para a gente parar de tentar. Muito cedo na evolução para a gente parar de tentar. Eu posso escolher parar de tentar? Posso. Só que eu vou parar no meio de um fluxo. Uma hora aquilo vai me carregar, vai me empurrar, porque eu não posso ficar parado ali para sempre. Mas aí, como é que eu vou amar o funkeiro? O inimigo não tem rosto, né? O inimigo não tem história. Uma vez eu vi um documentário, não, um filme, um seriado antigo que tinha, chamava Combate. Tem gente, eu era apaixonada por aquele sargento. Perdia noites de sono. Sargento, esqueci o nome do sargento. Eu era apaixonada por aquele homem. E era assim, ali estavam os alemães. E aí, vamos matar os alemães. E a gente estava ali, a gente quando vê um filme, a gente entra na história, né? Escolhe um corpo para encarnar, encarna naquele corpo e vai. Então, entrava naquela história e eu ficava naquela ânsia que eles conseguissem matar aqueles alemães. E foi assim, vários episódios, aquilo ali, quando eles matavam os alemães, mataram os alemães, agora está tudo certo, né? Está tudo bem. Mas teve um episódio em que o soldado americano lá abriu o paletó do alemão, que estava morto, puxou a carteira dele e tinha lá o retrato da mulher, dos filhos. E aí ele ficou muito abalado. Por quê? Porque o inimigo ganhou um rosto. Não era mais um alemão. Era lá o Hans ou o Fritz, não sei das quantas, filho de alguém, marido de alguém, pai de alguém, não é? Que foi bebê, que foi neném, que foi na escola. Então, o funkeiro, ele tem uma história, ele é alguém, ele não é só um menino que dança daquele jeito, né? Aliás, quando eu era adolescente, a gente dançava umas danças lá que os adultos também achavam um escândalo. Era a época da mini saia, né? A gente botava mini saia, meia calça, não é isso? Aí quando puxava assim, aparecia, era o máximo do erotismo aquilo, né? Os adultos ficavam chocadíssimos. Chocadíssimos. No outro dia eu estava ouvindo na Rádio MEC uma retrospectiva do Chorinho, né? E Chiquinha Gonzaga. E o machixe era proibido por lei. A pessoa estava dançando, machixe era presa. Porque era muito sensual, né? Aí você vai lá para o reino animal e você vai ver várias espécies que têm danças de acasalamento. Então, isso está no DNA da gente. Está no DNA. Né? Quando você está lá na adolescência, né, começam a vir os rituais de acasalamento, afloram, e você começa a praticá-los. Os meus pais me levavam na festa. E aí, se eu não estivesse dançando, eles queriam ir embora, porque na festa era para dançar. Não, o adolescente, ele quer ver e ser visto, né? Então, agora você vai na praça de alimentação do shopping, né?
tem lá um grupinho de menino aqui, um grupinho de menina ali, aí eles ficam andando em círculo, né? Para ver e ser visto. É um ritual de acasalamento. Então, é preciso amar o funkeiro, amar os adolescentes, né? Amar, seja lá o que for que você tenha dificuldade de amar, e principalmente é preciso amar a si mesmo. É preciso amar a si mesmo em todos os momentos da sua vida, nos momentos de saúde, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, na velhice. É preciso se amar. Porque quando eu não gosto de mim, não compreendo as minhas limitações, não compreendo os meus erros, não aprendo com os meus erros, quando eu sou intolerante comigo mesmo, como é que eu vou passar para o outro? Não dá. Uma vez eu ouvi, não é? O perfeccionista é a criatura mais intolerante que tem. É aquele que mais implica com o erro dos outros, porque ele não aceita nele a imperfeição. E legal, olha só, você errou ontem, vai errar hoje, ainda vai errar muito. O que nos separa do que seria perfeição ainda é uma distância a perder de vista. E a pedagogia divina é a pedagogia do erro, né? Aprender com os erros. Tem professores que adotam essa prática pedagógica, funciona muito bem, não é? Pega a prova e corrige a prova no quadro. Cada aluno com a sua prova, ele vai ver aonde ele errou. E funciona bem para você aprender como? Com o seu erro. Agora, se eu não aprendo com os meus erros, se cada vez que eu erro, eu fico revoltado comigo mesmo, não é? Já houve a época do silício, não é? Agora tem os silícios morais, né? Que adianta eu estudar a doutrina? Eu estou na doutrina há 100 anos e ainda faço isso. Tá, você ainda faz isso por quê? Não sei, tu não aprendeu, né? Tem que descobrir. Então, a ação do bem é uma ação de amor, em favor de si mesmo e do grupo social, da comunidade, tendo em vista todos os seres sencientes, quer dizer, o amor universal. Constitui um princípio ético imbatível. Porque o ser humano é muito habilidoso em criar sofismas. Quando se fala em moral, em ética, mas o que é moral? Mas o que é ética? Mas quem é que está dizendo isso? Quem é que diz o que é certo e o que é errado? Então, quando você sofre a ação do mal, você sofre. Quando você recebe a ação do bem, você se sente bem. Não tem argumento contra isso. Vamos seguir? Tudo quando se considera virtude faz parte desse valor ético e dessa moral, que trabalham o ser profundo e o estimulam ao crescimento, ao desdobramento das potencialidades adormecidas. Quem é o ser profundo? O espírito. O espírito, no nosso caso, está encarnado sob o nome de Luzia, de Jorge Andréa. Mas o espírito é a Luzia? Aí o Sérgio Felipe, né? Adoro ele, essa perguntinha que ele faz. Você é o seu corpo? Então, o
corpo está a serviço do ser profundo. O corpo é um instrumento do ser profundo. Qual é a missão do ser profundo? Evoluir a divindade, aprender a amar, a perfeição. Ser feliz, saudável, produtivo. Então, o ser profundo, ele está usando a metodologia da reencarnação para processar a própria felicidade, a própria produtividade, a própria saúde. Mas a gente precisa, muitas vezes, acordar do sonho. Você está lá, imagina você lá, num dia dessa semana agora que passou, que foi bem complicado. Volta para lá. Estava você lá, no meio lá daquela situação. Naquele momento lá, você se lembrou de que você era um espírito em evolução, que aquela situação ali, do jeito que ela está constelada, ela está oferecendo um acréscimo de virtude para o ser profundo. Você percebeu isso? Então é isso. A gente daqui para frente precisa tentar acordar. Tem gente quando está tendo um sonho ruim, se belisca para ver se é verdade, né? Vocês já tiveram um pesadelo que vocês ficaram assim, isso é um pesadelo, eu preciso acordar. Já teve isso? Já teve? É uma experiência comum, porque a gente tem um ego onírico. É engraçado, né? Quer dizer, você está dormindo, você está inconsciente, mas tem um euzinho lá participando dos sonhos. E uma hora, às vezes, o negócio fica muito ruim, aí ele diz assim para você, relaxa, sonha. Né? Mas às vezes acontece que também o corpo não desperta só porque você quer, né? Tem que processar umas químicas lá, aí aquele tempo parece uma eternidade, né? Que você quer sair daquela situação e não consegue acordar. Mas alguma coisa lá no meio do sonho está te dizendo que é um sonho. Pois bem, vamos ver se a gente lembra, quando a gente estiver naquele contexto existencial mais difícil, mais complicado, que a gente estivesse se sentindo perplexo, desanimado, irritado, ofendido, desesperado. Acorda, é um sonho. É um sonho. É um sonho. Isso é um sonho? Então o que é real? Real é o que o espírito, ou o ser profundo, está podendo aprender com essa vivência. Isso é real. O Brian Weiss tem um livro, né, que chama Só o Amor é Real. É verdade, só o amor é real. Será que a gente consegue fazer isso? Eu vou tentar, mês que vem eu falo para vocês se eu conseguir. Mas vocês têm que tentar também. Porque o que eu consegui é meu pessoal intransferível, eu não vou poder passar para vocês. O meu acréscimo de virtude, eu não vou poder passar para vocês. Então, assim,
as situações da vida material são arranjos, são cenários. Sabe casinha de boneca? Para que serve casinha de boneca? Lá no parquinho das crianças. Para que serve? Para ela brincar. Ela está só brincando, né? Pois é, ali eles fazem um laboratório, né? Uma é a mãe, a outra é os filhos, ralha, chama atenção, né? Finge que está cozinhando. A outra é professora, bota aluno de castigo, né? Então a gente tem aqui um arranjo existencial à nossa disposição para quê? Para o acréscimo de virtude do ser profundo. Para o crescimento do ser profundo. Para o desdobramento das potencialidades adormecidas do ser profundo. Se a gente convivesse entre seres angelicais, como é que eu ia desenvolver a minha tolerância? Os seres angelicais já têm. Para eu desenvolver a minha tolerância, eu preciso estar em contato com situações que vão me obrigar a viver coisas que não me agradam, que não me dão prazer, que não me dão descanso. Chega uma hora que a gente só quer descansar, me deixa descansar. Mas não, né? Caramba, eu acabei de sair dessa situação, agora já vem outra. Aliás, isso é uma coisa que a gente, no nosso sonho, imagina que um dia vai acontecer. Agora eu vou bancar uma desilusão geral aqui. O pessoal ali falou que tem um monte de gente que nos segue aí pela internet. Vai ser uma desilusão em massa. Não vai ter na sua vida nenhum momento sem problema. Já sabia? Sabia? Pois é. Mas aí a pessoa fica assim, não, agora eu não posso fazer isso, participar do estudo, não posso participar da obra social, não posso estudar, porque estou cheio de problema. Tem que consertar a máquina de lavar roupa, o ar-condicionado quebrou, o carro está ruim, o computador pifou essa semana, não sei o quê, parece uma coisa. Não é coisa nenhuma. É assim mesmo, né? Ou então, eu acabei de operar a vesícula, agora me aparece uma hérnia de disco. Assim não dá. Vai ter que dar. Eu tenho 3 filhos. Quando um está trabalhando, o outro está desempregado, nunca eu tenho sossego. Se o seu sossego depender dos filhos estarem vivendo o que você imagina que seria bom, não vai ter mesmo, não. É impressionante, né? A pessoa fica revoltada, parece que está no PROCON. Chega no médico, olha só, eu já fiz esse monte de exame, larga aquela bolsa em cima da mesa do doutor, né? Um monte de exame. Eu fiz esse monte de exame e a dor não passa. Eu até entendo que a dor está incomodando, né? Mas não adianta você dizer que não adianta, porque vai continuar com a dor. Então vamos ver se a gente consegue uma solução. Enfim, como nós somos espíritos em evolução, é preciso que a gente visite todas essas salas pedagógicas, né? Todos esses espaços pedagógicos para quê? Estimular nosso crescimento
e desdobrar as potencialidades adormecidas. Se a gente tiver moleza, a gente não sai do lugar. Não adianta passar o tempo não, hein? Mas não acredito, meu filho já está com 50 anos, ainda está me ligando para falar que brigou com a mulher. Fica escutando para você ver. Ele vai fazer 60, 70, você vai estar desencarnado e ainda vai estar reclamando da mulher com você, dos filhos. Meu filho, você quer, né? Então, ser humano é espaçoso, ser humano aqui do nosso nível, a gente aprende isso doutrinariamente, tão corretinho, né? Mundo de provas e expiações. Quem é que reencarna aqui? Espírito imperfeito. Qual a predominância? Orgulho e egoísmo. Tá. Aí a gente vê o neném tão bonitinho, pensa que ele não é arrogante, prepotente, orgulhoso. É isso tudo. Dá mole para ele, para você ver. Eu gosto de ver Super Nene. Gosto de ver. Porque serve para a gente também no relacionamento com adultos, né? Quem tem dificuldade de pôr limites. E olha, eu vi um dia desse o garotinho, né? A família para o restaurante. O moleque devia ter uns 4 anos. A família no restaurante, estão lá as irmãs lá comendo, os pais, o garoto está lá. Primeiro ele pegou as batatas fritas e em cima da mesa. Não pode fazer isso, não sei o quê, não sei o quê. Daqui a pouco ele descia da cadeira, aí um descia e buscava aí. Aí daqui a pouco ele estava jogando pão nos outros. Enfim, lá pelas tantas, as irmãs ainda não tinham acabado, estavam no meio do prato, a mãe, vamos embora. Vamos embora. Quer dizer, olha só... Né? Que criatura poderosa. Ele é que determina se as pessoas podem comer, se não pode, se fica no restaurante, se vai embora. E quem é que está dando esse poder a ele? Ele já nasceu assim. Ele já nasceu assim. Só que em vez de encontrar situações que o limitem, ele está tendo permissão. Ele está tendo permissão para fazer isso. Está todo mundo ali encolhido com medo dele. Então... a família é uma sala pedagógica, cada elemento da família é uma sala pedagógica, a profissão uma sala pedagógica, as idades da vida, a infância, a juventude, a idade adulta, a velhice, são salas pedagógicas. Cada uma tem os materiais apropriados, as situações apropriadas, os exercícios apropriados, porque tudo isso está a serviço do ser profundo. E não pensa que morreu, descansou, não. O pessoal gosta dessa ideia, né? Descanse em paz. É ruim. Aí vai para a sala pedagógica do mundo espiritual, que lhe compete. Né? Depois vai para a sala pedagógica de preparar para a reencarnação. E vamos em frente. Então... agora, nesse momento em que nós aqui, né, tivemos todo esse conjunto de situações materiais que estão nos favorecendo essa reflexão, porque é um conjunto de coisas das quais a gente não se dá conta, né? Então, por exemplo, quem está patrocinando para nós esse espaço aqui? Então, aqui tem cadeira, tem... meios de comunicação, tem ar-condicionado. Né? Quem está patrocinando isso para nós? Né? Tem as pessoas que cuidam para que tudo isso tenha uma continuidade. Às vezes eu só venho aqui no sábado, só venho aqui uma vez por mês, mas já encontro aqui tudo prontinho, é só eu sentar. O Divaldo já psicografou o livro. O livro já está na minha mão. Então, todo esse conjunto de situações pedagógicas, eu posso valorizar ou não. E como é que eu valorizo? Me esforçando para pôr em prática. Todo esse movimento é para todos e é para cada um per se.
Houve um trabalho também da espiritualidade para trazer você. Não pensa que você veio assim, oba, vou lá. Né? Há todo, né, um processo de chamamento, de convite, de facilitações para trabalhar o ser profundo. Mas há muito questionamento sobre o que é ética, o que é moral, o que é virtude. Há muito questionamento. Se você vai para a área da filosofia, cada filósofo tem a sua visão do que é ético, do que é moral, do que é... E o que serve para um não serve para outro. Agora, se alguém me dá um beliscão, seja quem for, vai doer. Então, beliscar os outros não é virtude. Se alguém me ajuda a sair de uma situação difícil, é a parábola do samaritano. Aí. Outro dia, não sei onde foi que eu estava falando, que eu me lembrei de uma situação em que eu vivi a parábola do samaritano. Eu me vi contando a parábola do samaritano em pleno século 21. Porque o Betinho, ele fez uma campanha contra a fome. E era um vídeo, né, bem impactante, assim, né, daquela criança se aproximando do carro e o cara levantando o vidro, né, e aquele prato vazio. E eu estava num centro cirúrgico, numa sala de espera, e os colegas ficaram indignados com aquela propaganda, porque as pessoas não tinham direito de incomodá-los com aquilo. Eles eram cidadãos de bem, que pagavam os impostos, então que as pessoas não tinham direito de incomodá-los com aquelas imagens. Né? Aí eu falei assim, olha só, mais uma vez que o governo não dá conta, e a fome existe, não é uma hora de cada um pensar se pode fazer alguma coisa a mais? Aí o cara falou assim, vem com essa história de ajudar o próximo, não. Quem é o próximo? Quando o cara perguntou quem é o próximo, eu disse, caramba! Né? Aí eu parei e pensei. Aí eu falei assim, você está indo ali pela Avenida Brasil. Aí o teu carro enguiça bem em frente à favela do Alemão. Aí sai lá de dentro, os camaradas te dão uma surra, levam o seu dinheiro, o seu carro, te deixam sem roupa lá, na Avenida Brasil. Aí vem o cara no fusquinha, né? Não, vem o cara no carrão, olha aquilo ali, pena para que te quero, né? Vem o outro lá, seu colega, lá de universidade, já vê você caído, vão dizer que fui eu que atropelei, pena para... Aí vem o cara lá no fusquinha velho, né? Para, vê você ali, bota você no carro, leva você ali no Bom Sucesso, que é o hospital mais próximo, né? Vê se você é bem atendido e tal, né? Quem é que foi seu próximo? O cara do fusquinha. Pois é. Então, todos nós ainda estamos num processo de acrescentar virtude ao ser profundo. E virtude é virtude. No momento em que eu recebo virtude, eu reconheço. Agora, no momento em que eu sou chamado a expressar virtude, aí eu não quero, dá trabalho, é chato, aí é muito fácil eu me munir de sofismas para mascarar a direção que eu sei que tenho que seguir. Agora, estou na contramão da lei divino-natural, o que vai vir? Sofrimento. Porque eu não posso ficar parado ali. Tem que andar. Tem que andar. Então, eu vou recapitular aqui o exercício, tá? Que me veio à mente agora. Vou recapitular para não esquecer. Naqueles momentos em que a gente, na situação existencial, tiver mergulhado nos sentimentos desagradáveis, adoecidos, perturbados, lá o que seja, acorda que é sonho.
Acorda que é sonho. O que é que está acontecendo de verdade? Situações para você aprender alguma coisa que você ainda não sabe. Só para ilustrar, uma coisa que é matéria dificílima, né? Matéria dificílima, distanciamento emocional. Então, uma coisa é ter compaixão, uma coisa é ter comprometimento, uma coisa é ter amor pelas pessoas, outra coisa é estar com a sua emoção misturada com a dela, que equivale a dar o controle remoto da sua existência para outra pessoa. Hoje em dia, essa é uma situação que quase não acontece, né? Porque a televisão hoje em dia é uma coisa que nem é tão cara, né? Uma família de classe média já bota uma televisão em cada quarto, que é para ninguém brigar. Agora você veja quanta evolução espiritual que a gente tem, que não dá conta de compartilhar uma televisão, né? Sem sair briga. Então, bota uma televisão em cada quarto. Mas antigamente televisão era caro, né? E as pessoas, todo mundo tinha que chegar a um acordo ali. Quem é que escolhia o que todo mundo ia ver? Quem estava com o controle remoto. Aí, a pessoa estava lá vendo um filme, está todo mundo vendo o filme. O que está com o controle remoto enjoou do filme, muda de canal. Aí todo mundo, peraí, eu estava vendo. Estava. Mas isso aí eu não quero ver. Problema seu. Vou levantar da sala emburrado. Levanta. Quem está com o controle remoto é que manda. Então, se você entregar o controle remoto da sua felicidade para alguém, vai ver o programa que ele quiser. E isso causa sofrimento. Por quê? Porque está contrário à lei natural. A lei natural é que cada um seja responsável pela sua felicidade, pela sua vida, pelo seu caminho, né? Que protagonize a sua história. Toda história tem um protagonista, tem ajuda, tem reforço, dependendo da história, tem até instrumentos mágicos, mas o protagonista precisa protagonizar. Digamos que o Harry Potter, depois daquele primeiro ano, que eu vou voltar para essa escola, é ruim, hein? Tem um tal de bruxo Voldemort aí, que é terrível. Eu não, vou ficar lá no mundo dos trouxas, numa boa, né? Então, o protagonista precisa protagonizar. E nós somos o protagonista da nossa história. Quando o protagonista segue a sua história, aí sim, aí aparecem os amigos, os suportes, as ajudas, o incentivo, a sustentação, o socorro, aparece tudo, mas ele tem que protagonizar. Então, cada um de nós tem uma aventura, como diz o Jung, uma jornada heróica, que só a gente pode seguir. Se não cumprir a jornada heróica, fica que nem o Joãozinho, né? O Joãozinho e Maria. Na casa do pai e da mãe não tinha mais comida, não tinha mais nada, eles iam morrer de fome. Então, o pai tentou levar eles e largá-la na floresta. Joãozinho foi jogando pedra, né? Na volta voltou. O pai tentou de novo, daí o Joãozinho jogou pãozinho, mas aí o passarinho comeu, eles tiveram que ir em frente. Tiveram que ir em frente, tiveram que se ver com a bruxa, né? Tiveram que dar conta da bruxa. Aí sim, aí volta para casa com o tesouro. Então, tem gente empacado na jornada heróica. Não importa a idade do corpo, não. O corpo vai envelhecendo, a pessoa não sai para a jornada, mas nunca é tarde, né? Para protagonizar a sua história. Até porque foi para isso que você reencarnou. Da mesma forma, o primarismo e suas manifestações egoístas, quais a perversidade, o desamor, a traição, o ódio, o orgulho e todas as mazelas que perturbam o ser,
após a sensação do prazer momentâneo que o ilude, são atitudes prejudiciais, desprezadas por todas as mentes lúcidas e laboriosas encarregadas do processo de crescimento da humanidade. Me chama logo a atenção aí, não é? O que as mentes lúcidas e laboriosas desprezam são as atitudes. E não as pessoas que têm essas atitudes. É aquele negócio de separar o funkeiro do funk, né? Quando se fala em perversidade, a gente pensa logo em grandes torturadores, né? Mas nós temos perversidade ainda nos relacionamentos. E precisa muita autoanálise, às vezes, para identificar. Está rolando uma propaganda no rádio do salão de beleza. A moça chega para a cabeleireira e fala, sabe, adoro o seu salão. A outra, obrigado. Mas você já viu o salão da outra? O que tem? Lá agora tem internet sem fio, a gente pode ficar na internet enquanto corta o cabelo. Aí a outra fala, por que você não vai para lá? Estou indo, só vim aqui te dar essa notícia. Isso é pura perversidade. Né? Pura perversidade. Então, às vezes a gente pensa na perversidade, Gengis Khan, mas precisamos de um olhar atento para ver se qualquer tipo de desconforto ou de sofrimento ou de inquietação que a gente causa propositalmente ao outro, se está me dando prazer isso. Eu vi um documentário também do George Harrison, né? Aí morreu lá um integrante da banda, e aí ele ligou para outro integrante da banda e perguntou assim, tá feliz que não foi você, né? Aí o outro falou, tô. Quer dizer, é uma verdade, mas precisa, né, também mostrar essa verdade assim, de maneira tão nua para o outro, né? A troco de quê? A troco de quê? Então, a gente, às vezes, tem uma pessoa que tem lá um comportamento que você desaprova, ou que até te causa algum prejuízo, algum problema, e aí você sabe de alguma coisa ruim que aconteceu com aquela pessoa. Presta atenção dentro, se não há um prazer nisso. E se achar esse prazer, não fica se sentindo um monstro, não. Olha para isso, conversa com isso, transforma isso. Então, assim, eu tive um pessoal que foi morar numa casa lá perto da minha, que faziam muito barulho, né? Muita bagunça, muita ruaça. E aí, uma hora, a gente soube que eles tiveram que sair da casa, porque não estavam pagando o condomínio, sei lá o quê, né? Aí todo mundo, graças a Deus. Se as pessoas eram incômodas, é lícito que eu goste que elas não estejam mais ali incomodando, mas o prazer, entendeu? O problema da perversidade é o prazer em fazer isso. O desamor, a traição, o ódio, o orgulho, são palavras muito fortes e que é muito fácil da gente achar que essa conversa não é com a gente. É aí que mora o perigo. É aí que mora o perigo. Então, vamos acordar do nosso sonho também de criaturas angelicais, porque nós não somos. Então, quando eu
experimentar desconforto em qualquer situação, o desconforto está me sinalizando algum movimento contrário à lei de amor. Em vez de eu me sentir culpado com esse desconforto, eu vou olhar por que o desconforto. Então pode ser que eu me depare com alguma dessas coisas aí. Mas o desafio que foi lançado aqui, até eu já tinha falado de outras maneiras, é brincar de astronauta. Você está lá na situação. Aí se não acontecer nenhuma situação, aliás, não é para uma semana, é para um mês, né? Se não acontecer nenhuma situação, tudo bem, não aconteceu, você teve um mês fabuloso. Né? Mas acontecendo, não é? Ver o que tem ali para você aprender. Porque todo desconforto vem de alguma coisa que está ali que você ainda não aprendeu. É uma situação, não é verdade, não é real, é uma situação pedagógica. Como a casinha de boneca. Aquela casinha de boneca é uma casa de verdade? Não, é uma situação pedagógica. A criança está vivendo ali como se. Então, essas coisas com esses nomes graves assim, perversidade, desamor, traição, ódio, orgulho, parece que não é com a gente essa conversa, essa coisa, isso aí é para o Hitler, né? Mas um olhar atento vai mostrar que a gente ainda expressa, manifesta essas coisas dependendo da situação. E em vendo, a gente pode saber o que na situação, no outro, me provoca isso. Me desperta isso. Então, é só autoconhecimento mesmo. E dá prazer. Esse é o grande detalhe. Prazer. Eu já conversei com algumas pessoas que têm prazer de ficar contando vários embates que elas tiveram ao longo das suas vidas, em que elas deram respostas que foram assim esmagadoras do oponente, né? Uma pessoa estava grávida de 3 meses, aí não parecia, né? Aí ela ficou na fila de gestante, idoso, paralítico, tudo, né? E aí uma pessoa que estava atrás dela começou a dizer, essa fila aqui é para idoso, não sei o que lá. Aí ela, acontece que eu estou grávida, então eu estou tendo esse direito antes de chegar à sua idade. Não tenho culpa se no seu tempo não tinha isso, né? Então, aí você pergunta, e aí a outra pessoa? Não sei. Quer dizer, parece que apaga, né? Diante daquele momento de glória, tudo mais se apaga, né? Então, quando a gente experimenta prazer em nos impormos, mostrar que somos mais inteligentes do que o outro, mais sagazes, mais espertos, melhores, sabe? Estamos no poder, somos o cara, né? Esse tipo de prazer a gente ainda tem. Enquanto a gente tiver esse prazer, a gente alimenta esses posicionamentos. Eles não acabam. Quando a gente pensa em Jesus, por exemplo, né? Em que as pessoas fazendo aquele esforço danado para humilhá-lo, né? Xingar, botar aquela cana suja na mão para dizer que era o cetro, aquela coroa de espinho, você é o rei, né?
atirar pelos poderes de efeitos físicos que ele manifestou nas curas, bastava ele fazer para cair todo mundo fulminado. Então, ele não podia ter nem esse pensamento, porque se ele tivesse esse pensamento, ia acontecer. Então, como ele é, antes de mais nada, um mestre, um exemplo, a gente vai ter que chegar a ficar desse jeito. Então, tem que sair desses prazerezinhos que mostram, são a marca da nossa inferioridade. O trânsito, né, só para encerrar aqui, o trânsito mostra muito isso. Ninguém pode nos ultrapassar. Também. A pessoa passou na sua frente, não é fila, não, é trânsito. A pessoa ultrapassou, pronto. Você já fica desconfortável, incomodado. Aí, se aquela pessoa que ultrapassou mais adiante ficou presa no sinal, ou bateu, ou foi multado, com pressa, hein? Prazer, é prazer. É o quê? Sadismo. O sadismo é um prazer com o sofrimento do outro, né? É um prazer. Sabe lá se aquela pessoa estava correndo, furando o trânsito, porque estava com alguém doente, porque estava numa situação angustiosa? Ou não, ou está ainda lá num período da existência que você já passou, já ultrapassou, né? Então, presta atenção nesses prazeres, porque senão eu nunca vou achar que tenho essas coisas aqui, são palavras muito fortes, né? Ok, crianças? Podemos parar? Acabou? Pena que acabou.